Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho relata um episódio onde os saduceus, um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos, abordam Jesus com uma pergunta capciosa sobre a lei do levirato. Esta lei mosaica prescrevia que, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para assegurar descendência ao falecido. Os saduceus apresentam uma questão hipotética: 7 irmãos, cada qual casando-se sucessivamente com a mesma mulher, morrem sem deixar filhos. Eles perguntam a Jesus, na ressurreição, de quem será a mulher? Jesus responde que os filhos deste mundo casam-se e são dados em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não o fazem. Na ressurreição, seremos como os anjos e não estaremos sujeitos à morte. Com esta resposta, Jesus desvia a questão dos saduceus para a verdadeira natureza da vida eterna, enfatizando que Deus é um Deus dos vivos. Ele demonstra isso citando a passagem de Moisés e a sarça ardente, afirmando que Deus se refere a Abraão, Isaque e Jacó no presente, não no passado, indicando que eles vivem para ele. Os santos da Igreja primitiva e medieval forneceram informações valiosas sobre esta passagem. São Beda, o Venerável, sublinhou que a pergunta dos saduceus revela uma interpretação distorcida das Escrituras, utilizando a letra da lei para contradizer seu espírito. Orígenes pontuou a cegueira espiritual dos saduceus, que não só negavam a ressurreição, mas também acreditavam que a alma perecia com o corpo. Santo Ambrósio propôs que a verdadeira essência da lei está na virtude da castidade e não apenas nas regras matrimoniais terrenas. Ele afirmava que o ensinamento de Jesus transcende as normas legais para nos orientar rumo à santidade pessoal e espiritual. Teófilo de Antioquia destacou que os saduceus, ao fazerem essa pergunta, não buscavam verdadeiro entendimento, mas desejavam escarnecer da ideia de ressurreição, enquanto Santo Agostinho ressaltou que a vida eterna propiciada pela ressurreição elimina a necessidade dos matrimônios terrenos, pois a união definitiva se dá com Deus. A interpretação deste evangelho também pode ser enriquecida com as reflexões de papas contemporâneos. São João Paulo II,
Em suas catequeses sobre a teologia do corpo, frequentemente mencionava que a nossa vocação última é participar na vida divina e que o casamento é uma imagem terrena dessa união eterna com Deus. Ele ressaltava que, na ressurreição, a plenitude do amor divino substitui as estruturas terrenas. Papa Bento XVI frequentemente abordou a questão da ressurreição como a grande esperança cristã que molda nossa existência presente. Para ele, a promessa da ressurreição ilumina o significado da vida humana e nos lembra que, apesar das tribulações terrenas, nossa esperança está enraizada na vida eterna com Cristo. Papa Francisco tem enfatizado em suas homilias que a ressurreição não deve ser vista como uma mera continuidade da vida terrena, mas como uma transformação completa, onde nossa identidade plena é revelada em Deus. Ele nos exorta a viver a nossa fé com os olhos fixos nessa promessa, que transforma nosso modo de viver no presente. Ao reunir estas perspectivas, fica evidente que esta passagem do Evangelho fornece uma série de lições práticas para a vida cristã: esperança na vida eterna. A promessa de Jesus sobre a ressurreição nos desafia a viver com esperança, sabendo que nossa existência não se encerra com a morte. Isso nos encoraja a valorizar a vida terrena, mas também a manter o foco na vida além, transformando nossa perspectiva sobre o sofrimento e a morte. Espiritualidade e matrimônio. Embora os conceitos de casamento e família sejam vitais na vida terrena, Jesus nos lembra que nossa destinação última está em uma comunhão mais profunda e espiritual com Deus. Fortalecimento da fé. Assim como os santos e os papas nos guiam, somos chamados a não cair nas armadilhas dos questionamentos cínicos, mas a responder com a sabedoria e o amor que vem da fé. Participação na comunidade. Este ensinamento estimula o fortalecimento da comunidade cristã, onde juntos testemunhamos e celebramos a esperança da ressurreição, cultivando amor e caridade como reflexos do reino vindouro. Esta passagem, através das interpretações dos santos e dos ensinamentos recentes dos papas, convida-nos a uma visão de fé que engaja nossas vidas diárias com a verdade da vida eterna prometida por Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre estas lições e ensinamentos, somos chamados a viver cada dia como parte desta grande história de salvação, com confiança e serenidade espirituais. Até amanhã!